Atos capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Gente, Pedro e João eram dois servos do Senhor, eram dois discípulos de Jesus que estavam constantemente com o Senhor. Aonde Jesus ia, subia no monte, lá estavam Pedro e João. Jesus entrou na casa do Jairo, mandou todo mundo embora, mas lá ficou Pedro e João. Lá na transfiguração, lá estava sempre lá o Pedro e João estavam próximos de Jesus. Eram discípulos que viram o Senhor fazer grandes obras, que tiveram grandes experiências com o Senhor, mas o fato deles estarem próximos do Senhor, irmão, não tirou deles o desejo de ir para o templo, não tirou deles o cuidado de estar lá na hora da oração. Não era na hora que eles queriam, não, é na hora certa, na hora marcada. Irmão, nós não podemos, só porque nós temos experiências com Deus, porque nós temos tempo com Deus, a pessoa acha que ela não precisa mais ir ao templo, a pessoa acha que ela não precisa mais estar indo para a igreja, não precisa mais participar da reunião, é quando quer, é quando dá, é quando sente vontade. Não, não, é que eu conheço a Bíblia, eu sei orar, eu sei. O Pedro e João andavam com Jesus, viram Jesus fazer grandes obras, mas ainda assim eles subiam ao templo na hora da oração, eles iam lá no templo orar na hora marcada, no horário que tinha a oração. Nós não podemos, gente, deixar que as experiências que nós tivemos com Deus venham nos afastar do Senhor, da nossa comunhão com Ele, irmão, venham nos tirar do templo de Deus, da comunhão com o Senhor. Quantas pessoas que deixam o orgulho entrar no coração, que eu já sou crente há tanto tempo, eu conheço a Bíblia, eu sei orar. Não importa, eu preciso ter a humildade de ir ao templo, eu preciso entender que eu preciso. Por quê? Porque lá no templo, irmão, Deus tem coisas, obras maiores para realizar, existem outros propósitos de Deus. Então nós não podemos deixar que o orgulho entre no nosso coração, a soberba, não, eu já sei, eu não preciso. Eram servos do Senhor, que estavam constantemente com o Senhor, mas que ainda assim, eles subiam ao templo, eles iam para o templo para orar, eles iam ao templo para ter a comunhão. Precisamos continuar indo ao templo, precisamos ter o nosso horário da reunião, o nosso horário da oração, o nosso encontro marcado com o Senhor. Versículo 2, ele diz: E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Havia lá nesse tempo um homem que era aleijado dos pés. Coxo é aleijado, e aleijado desde o ventre da mãe, quer dizer, ele nasceu já aleijado. E esse homem aleijado todo dia era levado ao templo, mas a Bíblia diz, irmão, que ele ficava na porta formosa. O que significa isso? Apesar dele ir todo dia ao templo, ele não entrava no templo, ele ficava na porta, pedindo esmola aos que entravam. Infelizmente, essa situação de muita gente. A pessoa, apesar de vir ao templo, apesar de vir para a igreja, a pessoa não entra no templo. Quem é o templo? O templo é Jesus. A pessoa não entra na presença do Senhor. Ela vem ao templo, ela vem à igreja, ela faz as orações, mas essa pessoa não se envolve com Deus de verdade, ela não entra na mensagem, ela não entra na presença do Senhor. A Bíblia diz, deixa marcado aqui rapidinho, vamos lá em Hebreus, capítulo 4, carta aos Hebreus, capítulo 4, aos Hebreus,
capítulo 4, vou ler a partir do 14. 4:14, ele diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí o principal ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Irmão, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que intercede por nós, que está ali para representar a nós diante do Pai. Então, se nós temos esse sumo sacerdote, o que a Bíblia diz? Então, cheguemos-nos. Tem uma tradução que fala: entremos, pois, com confiança diante do trono da graça. Irmão, nós temos Jesus que vai interceder por nós, o nosso sumo sacerdote, mas para a gente poder encontrar, alcançar misericórdia, achar graça, receber aquilo que nós temos buscado no tempo oportuno, é necessário nós entrarmos, nós nos achegarmos diante do trono da graça. A pessoa fica na porta, ela não entra até o trono, ela não se aproxima da graça de Deus, ela não entra na presença do Senhor. Irmão, isso é uma coisa que a gente entende, às vezes, a pessoa está nova na igreja, a gente entende que aquela pessoa ainda está meio desconfiada, ela não fecha os olhos, ela não se liga porque está começando na igreja, mas a pessoa já está na igreja há tanto tempo, mas a pessoa na hora da oração, ela nem fecha os olhos, ela não ora, ela não se envolve. A gente percebe a pessoa às vezes distraída, brincando com o cabelo, olhando para o neném, olhando para o lado, olhando para frente. Irmão, a pessoa ela não entra no trono da graça. Como é que você vai receber, alcançar misericórdia? Como é que você vai achar graça? Como é que você vai receber o que você tem buscado, se não entra com confiança ao trono da graça? Se não se envolve na presença de Deus, se não busca se aproximar do Senhor de verdade? Infelizmente a situação volta lá para o Atos, é essa: a gente vai para o templo, mas a gente fica na porta, não entra. E qual era a situação desse homem? Aleijado e mendigo, dependia dos outros. E uma pessoa muitas vezes está aleijado espiritualmente, a pessoa é um mendigo espiritualmente, depende do outro. Não é errado não, gente, você tem que pedir oração mesmo. O pastor está aqui para orar por você, para interceder por você, mas é para entrar em concordância com você, e não apenas para dar para você. A intenção do pastor é para que sejam dois em concordância, e não apenas para ser o intercessor por você. Não, o intercessor é Jesus. Nós estamos para entrar juntos. E a pessoa está dependendo da oração de alguém, está mendigando. Não, irmão, mas para isso eu tenho que entrar no trono da graça. Mas para isso não adianta apenas eu vim à igreja, eu preciso entrar no templo. Eu tenho que entrar na presença de Deus, eu tenho que me envolver com Deus. Irmão, entre, você vai achar misericórdia, você vai encontrar graça, você vai receber no tempo oportuno aquilo que você tem buscado de Deus. Mas para isso nós precisamos entrar. Não adianta apenas vir para a igreja. A pessoa vem para a igreja a vida inteira, mas a vida inteira, irmão, é aleijado espiritual. A vida inteira é mendigo espiritual, fica mendigando as coisas, porque não entrou diante do trono da graça. Não é só vir à igreja, é entrar na presença de Deus, é se envolver de verdade com o Senhor. Versículo 3, ele diz: e ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse
uma esmola. Então aquele homem aleijado estava ali sentado à porta do templo. Quando ele viu o Pedro e o João, lembra, Pedro e João eram servos do Senhor. O Pedro e João que entravam no templo, ele então vai e pede a ele uma esmola, pede a ele alguma coisa, irmão. E às vezes Deus vai criar oportunidades para que a gente possa mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Oportunidades aonde você vai demonstrar que você é servo de Deus. Situações que Deus permite, que talvez no momento, na hora, você não entende, e você não precisa entender todas as coisas que Deus faz. O que você precisa é agir como servo de Deus em todos os momentos, em todas as horas. Então quando eles estão ali na hora da oração, um homem sentado à porta ali, estão olhando para eles, pede que ele dê a ele alguma coisa. Versículo 4 diz: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmão, eu sei que a pessoa tem que olhar para Jesus, nós ensinamos isso, mas gente, como é que a pessoa vai ver Jesus se ela não conhece Jesus? Ela tem que olhar primeiro para você, ela tem que olhar Jesus na sua vida. A gente tem que falar: olha, você tem que colocar os olhos em Deus. Sim, quando a gente manda a pessoa colocar os olhos em Deus, a gente está dizendo para ela: não olha para mim não, mas eu tenho que mostrar o exemplo de Cristo, eu tenho que ser um exemplo de boas obras, eu tenho que mostrar às pessoas a fé, eu tenho que mostrar a pessoa que eu creio no Senhor, eu tenho que mostrar ao mundo a luz de Deus que há na minha vida. Então quando o homem pede a esmola para eles, falou: olha para nós, coloca os teus olhos em nós. Para quê? Eles queriam mostrar àquele homem aleijado o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. Irmão, não adianta falar para a pessoa olhar para Deus não, porque ela nem conhece Deus. Aí lá no trabalho é alguém que é do mundão, alguém está no pecado, aí você fala: você não tem que olhar para mim não, tem que olhar para Deus. Mas ele nem conhece a Deus, como que ele vai olhar alguém que ele não conhece? Irmão, tem que dizer assim: olha para mim mesmo. Olha o que? Olha para a minha vida, olha como Deus mudou a minha vida, olha o que Deus está fazendo. Irmão, puxe para você a responsabilidade, ou peça a pessoa para que ela possa ver Deus na sua vida. Ele diz então: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O Pedro disse: olha para nós. E aquele homem colocou os olhos no Pedro e no João, esperando receber deles alguma coisa. Só que o Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro. Ele não tinha aquilo que aquele homem queria, mas ele disse: mas o que eu tenho, isso te dou. Primeira lição, irmão, eu preciso ter para que eu possa dar. Ele diz: em nome de Jesus. Ele vai dar para ele Jesus, mas para dar Jesus para ele primeiro, ele tinha. Eu preciso ter Jesus, eu preciso ter comunhão com Jesus, eu preciso ter fé em Jesus, eu preciso ter confiança em Jesus. Eu não consigo dar Jesus para ninguém, eu não consigo dar Jesus para minha família, dar Jesus para minha vida financeira, para minha vida emocional, se eu não tenho Jesus. Não adianta apenas eu falar o nome de Jesus. A pessoa às vezes está orando e fala em nome de Jesus, mas não tem nada, não acontece nada. Por quê? Porque o Jesus que ela fala, ela não tem. A gente fala do Jesus que o pastor prega, a gente fala do Jesus que a Bíblia diz, mas não é o Jesus que nós temos de verdade. Ele diz: o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Então ele tinha Jesus de verdade com ele. Irmão, ele queria receber alguma coisa. O que o Pedro vai dar? Vai dar para ele Jesus. Não era o que ele queria, mas era o que ele precisava. Irmão, as pessoas muitas vezes, ela quer alguma coisa que você não tem. Ela quer alguma coisa, irmão, que você não pode dar.
mas o que você tem? Se você tem Jesus, irmão, Jesus é o que ela precisa. A pessoa não tem ideia disso, muitos não sabem disso. Quantas pessoas que estão aperreadas, apertadas, numa luta, numa prova, a gente fala de Jesus, eu estou precisando de dinheiro. Não, eu estou precisando me livrar desse problema. Não, ela quer aquilo. O que ela precisa de verdade é de Jesus. E uma pessoa não sabe o que ela precisa. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela deseja. Mas o que ela precisa de Jesus, ela não tem ideia do quanto ela precisa de Jesus. Não, estou precisando de uma esmola, eu estou precisando de dinheiro. O Pedro está dizendo, eu não tenho prata nem ouro. O que você quer, eu não tenho. Agora o que eu tenho, eu dou para você. O Pedro sabia que o que aquele homem precisava de verdade era de Jesus, e ele vai dar Jesus a ele. Ele vai dizer, olha, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Versículo 7, diz assim, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e o seu tornozelo se firmaram. Quando Jesus operou alguns milagres, irmão, Jesus não tomou ninguém pela mão. Não tomou por quê? Irmão, porque as pessoas são diferentes. Irmão, tem pessoas que não vão precisar de ninguém tomar pela mão, mas tem gente que vai precisar de uma mãozinha. Irmão, vai ter pessoas que vão precisar das suas mãos para poder se levantar, até firmarem os pés e os tornozelos. Você não pode levar a pessoa a vida inteira pelas mãos. Irmão, tem gente que vai precisar de ajuda para se levantar. Tem pessoas que sozinho não conseguem, não tem confiança, não tem forças, que elas vão precisar de uma mão. Mas essa mão não pode ser a vida inteira. Essa mão vai ser até a pessoa se firmar. Quando eu vim para a igreja, eu precisei de uma mão. Eu precisei de alguém que me chamasse para a igreja. Eu precisava de alguém que ligava para mim e dizia, vamos na igreja hoje? Até chegar um dia que eu me firmei. E aí no dia que aquela mão não pôde ir comigo, eu fui sozinho, porque eu já estava firmado. Irmão, você não pode depender da mão dos outros a vida inteira. Um dia alguém foi uma mão para você. Um dia alguém lhe ajudou a se levantar. Alguém te ajudou a vir para a igreja. Alguém falou de Jesus. Alguém trouxe você para Jesus. Ou talvez ao contrário, você foi essa mão para alguém. Você foi a mão que estendeu, que ajudou a pessoa a se levantar. Você foi a mão que fez a pessoa vir para a igreja. Mas você precisa entender, o teu trabalho é até essa pessoa se firmar. Depois que se firmar, ela tem que andar sozinha. Você não pode depender da mão de ninguém. E você também não pode ser a mão para alguém a vida inteira. Irmão, essa pessoa não pode depender de mim. Se ela depender de mim, ela já conhece Jesus, ela já sabe o caminho da igreja, ela já sabe como Deus é bom. Se ela depende de mim ainda, não está certo isso. A pessoa, eu vou estender as minhas mãos até ela se firmar. Depois que os pés se firmaram, versículo 8, diz assim, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando. Depois que os pés se firmaram, o irmão Pedro soltou a mão deles. E aí, o que aconteceu? O homem caiu nada. O homem se levantou, o homem andou, começou a saltar, começou a pular. E a Bíblia diz que entrou com eles no templo, e ali ele louvava a Deus. Esta é uma obra completa. Ele não ficou segurando a mão do Pedro o tempo todo, não, foi só para se levantar. Depois que ele se levantou, irmão, o homem andava sozinho, o homem pulava, o homem dava glória a Deus, e o homem entrou no templo. Irmão, essa é a obra. Eu me levantei, agora eu tenho que andar sozinho. Depois que eu ando, eu vou pular, quer dizer, eu vou progredindo a cada dia. E aí ele diz, e ele entrou no templo. Irmão, ajude a pessoa a se levantar para que ela entre no templo. Irmão, muita gente está precisando desta mão para entrar no templo, para se levantar. Levantou, entra no templo.
Entra na presença de Deus. Irmão, tem gente que está mendigando, precisando de ajuda. De o quê? Irmão, de uma mão para se levantar, do nome de Jesus. E alguém que não conhece Jesus de verdade, e às vezes, irmão, tem que falar para ela, não é o que ela quer, mas é o que ela está precisando. Eu sei que tem gente que se chateia às vezes. Irmão, você tem que buscar mais a Deus. Olha, você conhecer Jesus. A pessoa não entende que apesar dela estar no templo, ela não conhece a Jesus ainda. Ela não conhece o Deus poderoso ainda. Esse homem, quando conheceu através do Pedro e João, esse homem agora se levanta. Esse homem agora que queria antes uma esmola, por causa de Jesus, ele recebe, irmão, a capacidade de andar, ele recebe a cura. Era muito mais do que ele esperava, era muito mais do que ele pedia apenas uma esmola. O homem recebe um milagre, o homem recebe uma mudança de vida, ele recebe uma transformação de vida, porque o que o mundo precisa é de Jesus, o que a pessoa precisa é de Jesus. Eu quero um emprego, é o que ela quer. Eu preciso de um emprego, você precisa de Jesus. Com Jesus você consegue mais do que você quer, mais do que você precisa, mais do que você pede. Com Jesus você, eu quero ter paz na minha vida. Você precisa de Jesus. Então, aquele homem queria uma esmola. Não, ele queria alguma coisa. Ele queria alguma coisa. Quando ele recebe Jesus, irmão, ele recebe muito mais. Ele nem podia imaginar que ele poderia andar um dia na vida. Mas com Jesus na vida dele, ele recebe mais. O que a pessoa precisa é de Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. Pastor, eu tenho Jesus. Cuidado, talvez você está igual o homem aleijado. Você pode estar no templo, só não entra no templo, não conhece Jesus ainda. Porque se conhecer Jesus, a mudança vai acontecer. Se tiver Jesus, o Pedro deu Jesus para aquele homem, e quando aquele homem recebeu Jesus, a vida daquele homem mudou, a vida dele transformou, e agora está aqui ele, irmão, curado, está ele feliz, está ele pulando, está ele entrando no templo, está ele louvando a Deus. Versículo 9, diz assim, e todo o povo viu andar. Irmão, aquilo que Deus fez na minha vida não é para se ficar escondido. O que Deus fez na minha vida é para que todo o povo possa ver, é para que todas as pessoas possam ver. Irmão, não dá para se esconder o que Deus fez na sua vida, não. Ao contrário, Deus quer que o povo veja, Deus quer que o povo ouça. A Bíblia diz, marca aqui mais uma vez. Vamos lá em Lucas, capítulo 8 agora. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, Lucas 8, versículo 16. Lucas 8, versículo 16, ele diz: e ninguém, acendendo uma candeia ou uma lâmpada, a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe aonde, gente? No velador, para que os que entram vejam a luz. Irmão, ninguém acende uma candeia, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um vaso, para colocá-la debaixo de uma mesa. Ao contrário, quem acende uma lâmpada é para colocar no velador, no lugar aonde todos que entrarem vão receber a luz, vão ser iluminados. Se ninguém faz isso, por que você acha que Jesus vai operar na minha vida e querer esconder o que eu faço? Não, irmão, o que o Senhor quer é que você, se Ele te acendeu, se Ele abençoou, é para que você possa mostrar aos outros, ao mundo, é para que você possa mostrar às pessoas o que Ele fez na sua vida. O que o Senhor fez é para que o povo possa ver, é para que a sua família possa ver. Você bebia antes, agora eu não bebo mais, eu vou me esconder. Não, eles precisam ver a luz de Deus na minha vida. Eu fumava, não, agora não fumo mais. Eu era aquela pessoa ignorante, não sou mais. Irmão, eles precisam ver esta luz na minha vida. Volta para o Atos. Então aquele homem estava ali louvando a Deus, saltando, pulando, e todo mundo sabia que ele era aleijado, e todo o povo viu andar
e louvar a Deus. Todo o povo viu, irmãos, as pessoas precisam ver a obra de Deus na sua vida. As pessoas precisam ver, sempre que tiver uma oportunidade, você tem que mostrar essa luz de Deus na sua vida. Sempre que tiver oportunidade, você tem que mostrar ao povo a obra de Deus na sua vida. Ninguém acende uma lâmpada, ninguém coloca ele debaixo, não, a lâmpada é para colocar no lugar de destaque, para que todos sejam alcançados por aquela luz. Versículo 10, ele diz: e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Todo mundo ficou espantado. Peraí, mas não era esse o aleijado? Não era ele que estava ali o tempo todo? Como é que pode? Ele está andando agora? Como é que pode? Ele está curado agora? Todo o povo ficou impressionado, todo o povo ficou espantado, o povo ficou maravilhado com a obra que havia acontecido. Irmão, Deus quer através de você alcançar outros. Deus quer através da sua obra mostrar a grandeza dele, fazer com que esse mundo fique maravilhado. Versículo 12: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Então todo o povo maravilhado, espantado, olhando para o homem paralítico e também olhando para o Pedro e João. Eles achavam que foi o Pedro e João, e o Pedro levanta para dizer para ele: homens, por que vocês olham tanto para nós? Irmão, a obra, a glória nunca será nossa, a glória sempre é de Deus. Irmão, nós temos a responsabilidade de sempre mostrar Jesus. A pessoa vai olhar para mim: olha como que você conseguiu, hein? Olha, você venceu, olha, parabéns. Olha, não foi eu não, foi Deus. Se não fosse Deus na minha vida, não teria nada. O Pedro poderia dizer: é verdade, a gente curou esse homem, a gente orou, esse homem está bem agora, esse homem... Eles estariam perdidos nesta hora, porque eles sabiam que não foi por eles, que não foi pela força dele, que não foi pela virtude dele. Eles sabiam que foi o Senhor, e é o que eles estão fazendo agora. Por que vocês olham para nós? Por que vocês acham que foi a nossa força, que é a nossa virtude que fez isso? Não tem nada a ver com a gente, não. Nós precisamos aprender, irmão, dar a glória para Deus, transferir a glória. A pessoa está puxando a glória para si, porque eu orei, porque eu fiz isso, porque eu coisa nenhuma. Irmão, eu não sou nada sem o Senhor. É Ele, é para a glória dEle, é por Ele. A Bíblia diz que tudo é dEle, por Ele e para Ele. Então eu preciso aprender sempre, irmão, dar toda a glória para Deus. Pastor, o Senhor orou e Deus me abençoou. Irmão, glória a Deus, foi Deus que fez isso pela senhora. É a obra de Deus. Porque eu fiz isso? Não, tudo deve ser para a glória de Deus. Não tente roubar a glória de Deus. Irmão, não tente puxar a atenção para você. O João Batista, ele disse que eu diminua e que ele cresça. Sempre tem que ser assim, irmão. Tem que ser o Senhor para ele, para a glória dele. Não podemos deixar o orgulho nos afastar de Deus, porque realmente eu orei, porque fui eu. Não, é Deus. Sem Deus eu não sou nada, sem Ele eu não tenho coisa nenhuma, eu não posso coisa alguma. Continua lendo o versículo 13, ele diz: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a ele, e perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedis que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis, e a fé que é por ele,
deu a este, na presença de vós, esta perfeita saúde. O irmão Pedro aproveita aquele momento que o povo está espantado, que o povo está maravilhado, para pregar a Cristo. Olha, não fomos nós não, foi o Deus dos nossos pais, foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que exaltou o seu Filho Jesus Cristo, a quem vocês negaram, a quem vocês entregaram à morte, mas Deus o glorificou, mas Deus deu um nome para ele, Deus o ressuscitou, e no nome de Jesus, esse homem agora que vocês estão vendo, esse homem tem saúde perfeita. Irmão, ele vai aproveitar aquele milagre, ele vai aproveitar aquele momento para pregar Cristo para aquele povo, através daquela obra, daquele milagre. O Pedro vai aproveitar para dar Jesus para aquela multidão. Irmão, cada momento é Deus te dando oportunidade para pregar, para falar de Jesus. A Bíblia diz que se eles não virem sinais e milagres, eles não crerão. E Deus muitas vezes está fazendo um milagre, Deus está dando um sinal para você, irmão, para levar Jesus, para dar Jesus, para pregar Jesus, aquela bênção, aquele milagre. A gente ora, tem gente que critica, que condena. Não, irmão, aquele milagre tem um propósito, aquela bênção tem um propósito, a prosperidade ela tem um propósito, a libertação ela tem um propósito, que é levar Jesus para as outras pessoas, para mostrar a este mundo Jesus. Esse povo não acreditava em Jesus, mas esse povo agora está vendo o milagre que foi operado através do nome de Jesus. O milagre agora tem um propósito, qual? Levar aquelas pessoas a crer, levar aquelas pessoas a verem o poder do Senhor Jesus. Irmão, Deus está operando, é para que o nome dele seja anunciado. Deus que fez o milagre, é para que você possa falar do nome de Jesus, anunciar, para que você possa mostrar para aqueles que não creem a obra dele na sua vida. E aí a Bíblia, vou popular, gente, vou diminuir, capítulo 4, para a gente poder fechar, capítulo 4, versículo 4, 4, ele diz assim, ó: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase... Irmão, Deus sabe a obra que ele vai fazer. Irmão, Deus sabe a obra que ele vai fazer. Irmão, Deus não quer fazer apenas um milagre, Deus tem uma obra através desse milagre. Deus tem uma grande obra através do milagre na sua vida. Irmão, Deus quer fazer o milagre em você. Deus quer curar, Deus quer prosperar, Deus quer libertar. Deus quer para quê? Irmão, para alcançar muitas outras pessoas, para realizar uma grande obra. Como eu falei, tem situações que Deus vai permitir. Deus permitiu que na hora que o Pedro e o João subissem para o templo, encontrasse aquele homem paralítico. E o que foi que o Pedro e o João fizeram? Agiram como homens de Deus. Fizeram o que Jesus mandou eles fazerem. E o resultado? Quase 5.000 homens que creram em Jesus Cristo. Quase 5.000 homens que acreditaram na ressurreição de Cristo. Irmão, o Senhor tem uma obra muito maior do que a que Ele está fazendo na sua vida. Ele tem uma obra muito maior. Ele quer, através do milagre que Ele faz em nós, alcançar outras pessoas. O Pedro e João não tinham ideia do que iria acontecer, mas por eles agirem como servos de Deus, como discípulos do Senhor, quase 5.000 pessoas são alcançadas naquele dia. Irmão, é agir como servo de Deus. Deus chamou você para ser servo, Deus chamou você para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus. Então procure agir como homem de Deus, como mulher de Deus, em todas as situações. Não quer dizer que todo paralítico que você vai olhar, você vai mandar ele levantar, mas é agir como servo de Deus, gente. É agir como uma pessoa que é de Deus. E através da tua atitude de homem de Deus, de servo de Deus, irmão, Deus fará uma grande obra. Deus fez uma grande obra através do Pedro e do João, que naquele dia, o que foi que eles fizeram? Eles deram Jesus para aquele homem. Não foram eles que curaram aquele homem. Quem curou aquele homem
Foi o Senhor, foi o poder de Deus, foi no nome de Jesus, não foram eles. Eles simplesmente fizeram o que Jesus queria que eles fizessem. Irmão, procure fazer o que Deus quer que você faça. Procure agir como servo de Deus, como homem de Deus. Você não tem ideia da grande obra que o Senhor fará. Você não tem ideia do plano de Deus, do propósito de Deus. Você não tem ideia do que vai acontecer. Simplesmente haja como um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus naquele momento, naquela situação. Seja uma pessoa de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do nome de Jesus. Irmão, cumpra o propósito de Deus. Você não tem ideia da obra que Deus quer fazer em você e através de você.